Quem me acompanha sempre, todos os dias, deve ter visto ontem uma reportagem que a gente apresentou lá do Trevo do Belvedere, aqui da cidade de Uberlândia. Antigo Trevo do Belvedere é um local extremamente conhecido aqui na nossa cidade. Lembra que meu amigo Tarcísio Duarte esteve lá alertando sobre o risco no trânsito? Lembra? O problema era muito grande, moradores estavam preocupados e até porque a quantidade de acidentes vinha assustando. Complicado, né? Acidentes constantes e, infelizmente, depois que a gente contou essa história ontem aqui no Balanço Geral, hoje, no comecinho da manhã, tá? O pessoal estava se deslocando para trabalhar, momento já que nós tínhamos um grande movimento nas ruas, nós tivemos um grave acidente envolvendo um motociclista e um motorista. E esse motociclista morreu depois de colidir com um carro no cruzamento da Avenida Getúlio Vargas, exatamente no trevo do antigo Belvedere. A nossa equipe acompanhou de perto a ocorrência e você acompanha os detalhes com a gente, repórter Vinícius Lemos. O acidente aconteceu quando o veículo, o carro, fazia a travessia neste local, na Avenida Getúlio Vargas. O objetivo dele era acessar a Avenida Aspirante Mega. Mas nesse ponto, na hora da travessia, infelizmente o motociclista que subia pela Avenida Getúlio Vargas acabou batendo no para-choque do carro. O motociclista caiu naquele local e infelizmente não houve tempo de fazer nenhum tipo de procedimento para salvar a vida desse motociclista. Quando o Corpo de Bombeiros, a equipe do SEAT, esteve no local, ele já estava morto, não havia mais tempo. Constatamos que ambos os veículos estavam devidamente em circulação, os condutores habilitados, e o trabalho da Polícia Militar foi o isolamento, foi a contenção do trânsito aqui, o desvio do trânsito, a prestação do serviço aí, do apoio do bombeiro, né? O bombeiro esteve presente no local até primeiro que as equipes policiais, constatou-se o óbito, infelizmente, aí desse condutor da motocicleta, e o trabalho agora é o trabalho pericial. Acionamos a perícia da Polícia Civil para realizar os trabalhos de praxe, a remoção do corpo ao IML e será registrado o boletim de ocorrência e encaminhado à autoridade de polícia judiciária. O motorista ficou no local, prestou todas as informações, tanto para o Corpo de Bombeiros quanto para a Polícia Militar, e ambos estavam indo para o trabalho no momento desse acidente. Fizemos o teste de etilômetro aqui com o condutor do veículo 4 rodas, teste negativo, e o condutor desse veículo aí, do veículo 4 rodas, permaneceu no local, prestou socorro, aguardou a chegada de todas as equipes no local e será registrado, e apenas nós convidamos o condutor do veículo para deslocar conosco até a delegacia para ele prestar a sua oitiva lá perante o delegado. Uma situação que tirou a vida de um pai de família, possivelmente, um homem de 53 anos. Nós estamos falando de um trabalhador autônomo aqui da cidade de Uberlândia. 53 anos tinha esse motociclista que acabou morrendo. E a imagem é muito clara, você está vendo a imagem? O momento que o carro, essa imagem da câmera de segurança que a gente conseguiu com exclusividade, você que está acompanhando o Balanço Geral, chegando aqui junto com a gente, é o acidente que ocorreu hoje de manhã no Trevo do Belvedere. Essa imagem exclusiva mostra exatamente que o veículo avançou ali a parada, acabou chegando, né, na Avenida Getúlio Vargas, e ocorreu, infelizmente, essa colisão. O motociclista não conseguiu desviar do veículo, acertou bem na parte da frente, o para-choque do veículo, perdeu o controle, caiu e, infelizmente, com a queda, lembrando, ele estava de capacete, estava tudo certinho, estava tudo regular, moto, tudo regular. Mas, por causa da queda, a forma com que ele atingiu o asfalto foi muito grave. Socorro foi lá até o local para tentar reanimar de todas as formas essa vítima, mas quando chegaram lá não tinha mais o que ser feito. Ele teve uma parada cardiorrespiratória também, então fica o meu respeito, a minha solidariedade. A família que neste momento está sofrendo demais depois de um grave acidente registrado como esse. Mas esse acidente, para você que está chegando agora, o Balanço Geral já tinha avisado da possibilidade de acontecer. Muito triste dizer isso. Mas ontem, na reportagem que a gente trouxe aqui no nosso programa, a gente mostrou o problema apresentado pelos moradores da região, apresentado também pelos motoristas, pelos comerciantes, de que algo precisava ser feito. Um reforço na sinalização, medidas
importantes, urgentes para evitar casos graves como esse que aconteceu. Falei sobre isso ontem e aconteceu o acidente hoje de manhã. Tarsis Duarte está no local, ele que contou inclusive essa história ontem no Balanço Geral e participa ao vivo aqui no nosso programa para trazer atualizações em relação a este fato e entender. Será que alguma coisa está sendo feita? Ali, nesse trecho onde aconteceu o acidente hoje de manhã? Tarsis, bem-vindo, bom dia para você. Oi, Rafa, obrigado, bom dia para você também, para todo mundo que nos acompanha. Muitas pessoas que passam por aqui no antigo trevo do Belvedere estão comentando comigo, olha, que triste coincidência, outros classificam como, era uma tragédia anunciada. Mas fato é que ontem exibimos aqui na tela do Balanço Geral a reportagem que eu fiz aqui com moradores do entorno, reclamando sobre o trânsito aqui nesse local. E hoje de manhã, infelizmente, o motociclista morreu por conta de mais um acidente. Depois que isso aconteceu, a primeira coisa que eu gostaria de destacar aqui nessa nossa volta ao local é que a Secretaria de Trânsito e Transportes reforçou a sinalização aqui nesse retorno onde tudo aconteceu. Antes, os motoristas que pegavam aqui, desciam a Getúlio Vargas e faziam o acesso para acessar a Aspirante Mega, paravam de forma intuitiva, porque veja bem, dá um zoom lá no chão, por favor. O pare está completamente apagado, o que tornava o trânsito aqui ainda mais caótico. Agora a Secretaria de Trânsito e Transportes instalou ali 2 placas grandes para ajudar na visualização dos motoristas sobre quem que é obrigado a parar aqui no local, mas mesmo assim, repare, olha ali, quase que bateram agora. E a todo momento a gente ouve barulho de buzina por aqui. O acidente que aconteceu hoje de manhã foi exatamente dessa forma que eu vou mostrar para vocês. O carro prata estava aqui fazendo esse retorno, exatamente como está fazendo o carro preto. E a moto subia a Getúlio Vargas. Só que a moto acabou sendo atingida pelo veículo prata. E com isso, o motociclista foi arremessado ali do outro lado da rua, onde ainda permanecem alguns cacos de vidro. O Corpo de Bombeiros informou que quando chegou aqui ao local já não podia fazer mais nada. O óbito foi constatado aqui mesmo. O homem tinha 53 anos e olha, faria aniversário amanhã. Era um trabalhador autônomo, mais uma vítima dos acidentes que têm acontecido aqui pelo local. Enquanto eu estou por aqui, Rafa, preparando para entrar ao vivo mais uma vez com vocês, muitas pessoas passaram comentando. Eu achei interessante uma mãe que passou levando as filhas para a escola e ela comentou o seguinte: a professora das minhas filhas está ali se recuperando de 3 cirurgias que teve que fazer por conta de um acidente que sofreu aqui há 3 semanas. Luiz é subsíndico desse condomínio que está aqui atrás de mim. Foi ele quem conversou comigo ontem na reportagem. Lamento estar conversando contigo mais uma vez por conta desse assunto e agora com algo que pesa ainda mais, que foi a morte do motociclista hoje pela manhã. Eu imagino que entre vocês, moradores do entorno, estão comentando bastante, né? Boa tarde já, quase boa tarde para você. Bom dia. Primeiro eu quero passar meu sentimento à família, né? E a gente pôde acompanhar esse acidente aqui logo pela manhã. Foi exatamente às 6h37, 6h38, onde teve essa colisão. E no começo, ontem saiu uma reportagem sobre esse trânsito aqui e hoje aconteceu o que aconteceu. E semana passada também aconteceu uma morte de uma mulher nesse mesmo local, né? Então cabe a nós aqui agora pedir para os nossos prefeitos, nossos vereadores, o pessoal encarregado da engenharia de trânsito, passar, dar uma olhada com mais carinho aqui para ver o que pode ser feito para melhorar esse trânsito aqui, né? Hoje a gente tem aqui, você pode ver que é um canteiro largo, eu não sei se existe a necessidade de ter esse canteiro, que a gente pode estar desafogando mais aqui os carros para descer, quem vai virar para a esquerda, né? E tendo um alívio melhor. Aqui é complicado, porque percebam, todo mundo que desce pela Getúlio Vargas encontra por aqui, nesse trecho, essa é a Getúlio, a que nós estamos mostrando agora.
encontra essa lentidão no trecho porque muitos motoristas decidem fazer a conversão para pegar a Aspirante Mega, que fica ali ao lado, e acessar outras regiões da cidade. Mas olha, aqui tem uma outra via, que é a Aniceto Pereira, ela dá bem de frente para cá. E o que acontece? As pessoas que estão aqui desse lado, ó, do vídeo, esses motoristas do lado de cá, eles também querem acessar esse retorno aqui, o que deixa ali também complicado. Ou seja, aqui trava. Nós estamos mostrando agora, próximo ao meio-dia, mas conta pra mim, ô Luiz, como é que é isso aqui, por exemplo, no final do dia, quando tá todo mundo saindo do trabalho? Nossa, aqui tá até bonito agora aqui o trânsito do jeito que tá desafogado. Às 17 horas em diante é impossível passar carro aqui, motoqueiro, atravessar, às 7 horas da manhã também, 6h30, 7 horas, é um trânsito bem caótico aqui, tá? A gente não... E sobre a sinalização que eles colocaram ali? É, uma sinalização tentando ser educativa, né? Agora, mas eu acho que a gente tem muito mal sinalizada a pista, você não tem um pare ali, onde as pessoas hoje estão saindo apressado e atravessa, entendeu? Antes não tinha nem o pare, né? Eu estava mostrando que estava completamente apagado ali. Eu estava dando uma olhada antes de vir para cá também, na nossa reportagem no nosso portal paranaibamais.com.br, muitas pessoas comentando sobre a possibilidade de repente até mesmo acabar com esse retorno aqui, ou colocá-lo mais para baixo. Qual que é a sua sugestão enquanto morador que reside bem ao lado? Bom, assim, eu vejo que é um ponto legal, entendeu? Porque, infelizmente, as pessoas hoje aqui em Uberlândia, elas não conseguem ter alguma rota alternativa, tá? Então, se você vem do bairro Patrícia, a pessoa vem para cá para pegar Rondon, enquanto ele pode descer por lá para pegar Rondon do mesmo jeito. Então, a prefeitura deu algumas rotas alternativas, mas as pessoas ainda não assimilou isso, né? Então, seria uma ótima ideia, eu concordaria em estar fazendo alguma coisa nessa rotatória aqui, porque ela é uma rotatória caótica mesmo. Muito obrigado pela entrevista mais uma vez, não só hoje, como ontem também. Olha, Luiz, o subsíndico aqui do prédio falando mais uma vez com a gente, mas ontem nós entramos em contato com a Secretaria de Trânsito e Transportes com relação à possibilidade de colocar mais um radar aqui. Foi nos respondido que isso depende de regulamentação federal e que uma equipe seria enviada para cá para avaliar a possibilidade de colocar um redutor de velocidade por aqui. Fato é que, por enquanto, pelo menos a sinalização de pare já foi reforçada. O motorista que passa por aqui vai encontrar essas placas e esses cones colocados aqui no retorno existente entre a Getúlio Vargas e a Aspirante Mega, o lugar mais conhecido como o trevo do antigo Belvedere, viu, Rafa? Tarso, continue com a gente, por favor. Deixa eu agradecer demais esse subsíndico que está conversando com a gente mais uma vez, ao vivo, o Balanço Geral no trevo do Belvedere. Você está vendo a imagem ao vivo do trânsito neste momento e também a imagem gravada por uma câmera de segurança onde flagrou esse acidente registrado no começo da manhã, onde infelizmente o motociclista perdeu a vida. Você que está chegando agora acompanhando o Balanço Geral falou sobre esse problema ontem, e infelizmente hoje aconteceu uma tragédia, e infelizmente hoje aconteceu essa situação. Mas Tarcísio, continue com a gente porque eu acabo de receber uma nota atualizada por parte da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes em relação ao que acontece ali no trevo do Belvedere. Ontem eles apresentaram uma nota dizendo que iam fazer um estudo, hoje eles estão apresentando uma nova informação. Informaram que o trevo informado possui alto fluxo de veículos devido a importantes ligações na região da cidade. A pasta ressalta que promove ativamente ações no local para minimizar os acidentes de trânsito por meio de sinalização viária, dispositivo de redutores de velocidades em trechos vulneráveis. Destaca-se ainda que os condutores e pedestres devem respeitar as regras e normas estabelecidas pelo Código de Trânsito Brasileiro para uma cidade mais segura. Segundo os dados do Observatório de Segurança Pública de Minas Gerais, na Praça Rita Ferreira Uguiné,
Itajaí, região conhecida como Trevo do Belvedere, houve 15 acidentes de trânsito no ano de 2024. Este número representa até uma queda de aproximadamente 34% quando comparado ao ano de 2023, quando foram registrados 23 acidentes no local. Neste ano de 2025, de acordo com a Secretaria Municipal de Trânsito, foram registrados até o momento 7 acidentes. A CETRAN comunica também que estão em desenvolvimento, em estudos para a construção de uma obra viária no local para minimizar o conflito no trânsito naquela região, o que gera lentidão e atrasos das viagens das pessoas, além, infelizmente, dos acidentes. Essa é a nota atualizada que a gente acaba de receber. Eu li ela na íntegra para você que está acompanhando aqui o nosso Balanço Geral, mas meu amigo Tarcísio Duarte continua por lá, porque é importante a gente falar sobre uma coisa, ó. O trânsito agora ali tem pare, mas ó, hoje de manhã não tinha nada disso que você está vendo, viu? É importante falar isso, né, Tarcísio? É muito importante reforçar isso, Rafa, até porque eu estive aqui ontem. Ontem o chão continuava apagado, assim como está hoje. A sinalização no chão ela não foi reforçada. E aí a gente sabe também, a gente consegue ver ali que não existiam placas. Tanto é que elas foram colocadas de forma improvisada, dá um zoom lá para mim, naquela espécie de lata ali. Ou seja, aqui não tinha nem a sinalização horizontal, nem a vertical, viu, Rafa? Ô Tarso, agora deixa eu fazer aqui um contraponto muito importante em relação a tudo que eu falei já no começo do programa. Principalmente com a imagem da câmera de segurança que mostrou o momento que este carro avança e acaba atingindo o motociclista. Lógico que o motorista tem que ter consciência em relação ao trânsito, em relação ao local onde ele está, em relação às travessias que precisa fazer. Mas ao mesmo tempo, deixa eu falar uma coisa para vocês, isso é muito claro. O reforço na sinalização tem que acontecer constantemente. Nós estamos numa cidade gigante, onde nós temos o segundo maior trânsito do estado, o maior fluxo de veículos do estado, o segundo maior é aqui. Aí a autoridade municipal, ela tem que sim fazer o reforço, fazer uma sinalização adequada, e isso constantemente. E algo que a gente sempre briga aqui no nosso Balanço Geral também, que é muito importante, precisam olhar a cidade de cima. Rafael, como assim? Olhem a cidade de cima, façam um planejamento para que a gente tenha rotas alternativas para desviar esse fluxo. E não só criar rotas alternativas, mas principalmente trabalhar com a conscientização no trânsito, orientar o motorista dessa rota nova. Isso é extremamente importante e infelizmente Uberlândia vem sofrendo com isso, vem sofrendo e muito. Agora tá, olha, nós temos que fazer uma análise de uma nova obra viária, tudo bem, tá. Para esse entroncamento, nós estamos falando do quê? De mais um viaduto, não é? Algo gigante que precisa ser construído ali, certo? Quanto tempo vai demorar isso? E será que só existe essa solução? Por exemplo, meu amigo Tarcísio Duarte, juntamente com esse morador, os dois ali numa simples conversa olharam e falaram assim, ué, mas se fechar aqui e fazer o retorno sem outro lado, pronto, a situação já começa a ser amenizada. Por quê? Porque o motorista ele vai ter que fazer um retorno um pouquinho maior, mas a gente evita acidentes, a gente evita situações graves como aconteceu com este autônomo de 53 anos que perdeu a vida. Isso é muito sério. E essa análise não pode ser feita pela imprensa. É uma análise que precisa ser feita por técnicos. E depois que esse acidente aconteceu, meu amigo, minha amiga, aí colocaram esses cones, colocaram algumas placas ali, né, sinalizando o pare. E tem uma outra questão também, é muito importante deixar muito claro, a visibilidade para quem vai fazer a travessia nesse trecho. Por quê? Por causa das árvores. Olha lá, ó. Olha isso. Ou seja, não é um local seguro para fazer uma travessia. Não é um local seguro. Não estou falando para derrubar todas as árvores, não. Estou falando para buscar uma alternativa diferente e mais segura para os usuários. Mas a situação foi muito triste, registrada hoje de manhã, né, meu amigo Tarcísio Duarte? E a gente percebe, ó, muita gente pegando a aspirante Mega
E ao mesmo tempo a Getúlio Vargas, ó, nesse trecho de descida para a Avenida Rondon Pacheco, olha a diferença, está muito mais vazia. Então, um técnico tem que estar lá, analisando, medindo. Não é pedir demais. E eu acho que esse é um pedido que todos os moradores estão fazendo por aí, né, Tarsis? Sim, todo mundo que passa de carro também, que não é morador da região, acaba complementando também o pedido, porque não é uma demanda só de quem mora por aqui, viu, Rafa? É uma demanda de quem transita pela cidade. Então, se a gente conseguir juntar aí as sugestões que já surgiram, que já foram ventiladas até então, a diminuição aqui do canteiro central, vamos rodar a imagem para cima para a gente mostrar o quanto o canteiro ele é largo, tem árvore só no meio. Também foi aventada aí, foi ventilada a possibilidade de repente, extinguir, ou seja, acabar com esse retorno ou colocá-lo mais adiante, mais abaixo. Outras sugestões também, um semáforo mais ali em cima, ou um redutor de velocidade, ou quem sabe, Rafa, um conjunto de coisas, por que não? Algo precisa ser feito, algo precisa ser feito. Mesmo com os números apresentados pela Secretaria de Trânsito, tem que deixar muito claro, esses números mudam. E quem trabalha com trânsito na nossa cidade tem que estar circulando, se movimentando, verificando diversos pontos específicos, onde áreas estão crescendo, onde nós temos uma maior movimentação das pessoas. Que bom que a cidade está crescendo. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa modernizar o trânsito. E para modernizar, não é construir viaduto só, meu amigo. De verdade, é melhorar a sinalização, é deixar o trânsito mais organizado, criar vias alternativas, criar outras opções para os motoristas e motociclistas e trabalhar muito na conscientização, porque tem muita gente, inclusive lá no YouTube agora comigo, comentando, participando aqui do Balanço Geral, falando: Rafael, mas não adianta fazer isso, fazer aquilo, se os motoristas não respeitarem. Eu entendo, concordo com o senhor, com a senhora, mas se não tiver nenhum tipo de trabalho de conscientização, essa situação não vai mudar. E algo que eu disse ontem aqui no nosso programa, nós não podemos cruzar os braços, esperar uma tragédia acontecer para tomar uma medida. E o triste é que foi exatamente isso que aconteceu. Uma tragédia foi registrada hoje de manhã, um motociclista, um trabalhador perdeu a vida e depois do acidente foram lá para reforçar a sinalização. É isso. Mas eu quero que você de casa que está aí acompanhando o Balanço Geral, o que você pensa, qual que é a sua opinião, participe aqui junto com a gente. O Balanço Geral ouve a comunidade, nós temos sempre esse espaço aberto e existe, infelizmente, diversos problemas em diversas áreas aqui da nossa cidade envolvendo o trânsito. Você que quer participar, quer fazer alguma denúncia, está acontecendo isso perto de onde você mora, onde você trabalha, compartilhe com a gente, fique à vontade no 997-989900. E mais uma vez, meu respeito, a minha solidariedade para a família desse motociclista, desse senhor que infelizmente perdeu a vida. Força nesse momento muito, muito, muito difícil para a família, depois dessa tragédia que lamentavelmente foi registrada nesse local que o Balanço Geral já vinha alertando. Está perigoso e precisa urgentemente de mudanças.